Bem-vindos a Água Boa, uma cidade no coração do Brasil, onde há 17 anos uma nova congregação da Igreja Batista Nacional estava prestes a nascer. Eu sou o pastor Oswaldo de Araújo Coutinho, pastor da Igreja Batista Nacional do Cristo Rei. Completo esse ano ali, de 2024, 42 anos no pastorado daquela igreja. Uma igreja que nasceu com uma visão missionária. Aquela visão dada por Deus da abertura de muitas outras igrejas e acompanhando o nascimento de cada uma delas. E cada uma delas tem a sua história. Uma nasceu debaixo de um pé de manga, outra numa garagem, de um carro, outra numa sala emprestada, outra em vários lugares. Nós temos história de igrejas que nasceram. A Cristo Rei já emancipou 28 igrejas. E hoje ela é mãe ainda de 58 a 60 missões ligadas a ela, congregações. E a IBN de Água Boa é uma delas. Com uma linda história também, porque o nascimento de uma igreja não é um acaso, é um propósito de Deus estabelecer uma agência do seu reino em cada lugar e ter as pessoas vocacionadas para isso. Há 17 anos, famílias se reuniam na casa do irmão Lázaro José da Silva para orarem e compartilhar a palavra de Deus. Essa semente de fé foi germinada, pois igreja não se abre, igreja nasce. E agora floresce em nossa primeira congregação em Água Boa, Mato Grosso. E pessoas é o que Deus usa, como aconteceu em Água Boa. Porque o nascimento de uma igreja nova depende muito das primeiras pessoas que estão lá, através das quais a gente chega no local, faz os primeiros contatos. E a família do meu irmão Lázaro foi de extrema importância no nascimento da igreja em Água Boa. Bom, meu nome é Lázaro, né? Sou esposo da Ângela, casado com ela já há 38 anos, vai fazer agora dia 18 de julho, né? Nós estamos juntos. Tenho 59 anos e tenho vivido com ela 38 anos de bênção. Meu nome é Ângela, né? Sou esposa do Lázaro e a gente tem 3 filhos maravilhosos e um netinho. E nós hoje residimos em Nova Chavantina, né? Mas nós já moramos em Água Boa um tempo atrás. Inclusive nós fizemos parte da abertura de um trabalho da Igreja Batista Nacional, né, há aproximadamente 17 anos atrás, onde tivemos o privilégio, né, de sermos abençoados com aquele trabalho ali. Começamos o trabalho na área da minha casa, mas antes do começo do trabalho, nós tivemos a primeira reunião na Escola Antônio Grois, que foi, nós tivemos aí um pastor que intermediou esse trabalho, né, que é o pastor José Muniz, que hoje eu não me lembro onde ele reside hoje, mas ele entrou em contato com o pastor Márcio na época, né, Barra do Garças, e o pastor Márcio, eu me lembro que a primeira pergunta que ele fez para nós, vocês saíram da primeira igreja batista por livre e espontânea vontade ou vocês se rebelaram? Né? E todo mundo respondeu a mesma coisa, a gente saiu por livre e espontânea vontade. Né? Tanto é que cada família saiu em tempos diferentes. Né? E depois, como a gente era muito amigos, a gente acabou reunindo e surgiu a ideia de começar um trabalho. É um preço muito alto que a gente paga, né? Mas o que despertou foi a necessidade, né, de ter um espaço, um lugar para a gente congregar. Né? Todas aquelas pessoas que estavam ali, sem igreja nenhuma, né? Todos estavam dispersos, vamos dizer assim, né? E todos tinham o mesmo desejo,
tinha a mesma visão, o mesmo pensamento. E a gente, um certo dia, a gente reuniu, né, e a gente decidiu, né, que a gente ia abrir um trabalho, independente de qual fosse o trabalho, né? Mas o pastor José Muniz, que inclusive é sogro do irmão Cleibson, que é o pai da irmã Rosângela, ele que entrou em contato com o pastor Márcio e marcou a reunião e tudo, e a gente começou assim. E outra, ele foi o que nos direcionou, dizendo que era uma igreja, um ministério muito sério, né? Um ministério que naquela época não tinha ela em Água Boa. Então ele que deu a ideia de abrirmos o trabalho da Igreja Batista Nacional, por ser uma igreja, um ministério muito sério. E aí foi onde foi apresentado ao pastor na época. De fato, nós fomos realmente acolhidos pela Igreja Batista Nacional. Mas aí com a presença do pastor José Muniz e a presença do pastor Márcio, que na época eu me lembro que ele tinha uma Marajó, né, e ela não tinha assoalho. Então ele colocava uma tábua e ali a gente via o asfalto por baixo dali. E ele vinha atender a gente, ele veio nos acolher dessa forma, sabe? Ele não mediu esforço para vir de lá para cá, de Barra do Garças para Água Boa. Por muitas vezes ele vinha, não tinha dinheiro para pagar o combustível e chegava aqui, a gente dava jeito de arrumar o dinheiro para pagar o combustível para voltar para trás. Então, assim, foi um trabalho, foi um início de um trabalho de muito sofrimento, de muita luta, mas também de muita vitória. Muita vitória. Né? Ficamos por 10 meses na área da minha casa, até que a gente começou então a pensar na possibilidade de alugar um outro lugar, um lugar maior, um espaço maior. E aí depois nós alugamos esse espaço, né? Tivemos ali durante esse período da igreja lá em casa, do começo do trabalho lá em casa, a presença do pastor Astor. Ele esteve com a gente lá 40 dias com a gente, fizeram um trabalho excepcional. Depois tivemos também a visita do pastor Oswaldo Coutinho na nossa casa, durante esse período que a igreja ficou na área de casa, né? Por 3 dias ele ficou lá em casa. E nós tínhamos ali 4 famílias, nós começamos com 4 famílias ali, né? Era a família do irmão Walter, né? Walter Manhães, alguns conhecem. A outra família era a família do Robson, que por muito tempo foi proprietário da Inviolável, né? E a terceira família foi a família do irmão Cleibson, que hoje está em Goianira, próximo a Goiânia. Então nós começamos esse trabalho ali com essas 4 famílias, né? Inclusive os meus filhos também, que hoje já não está mais com a gente aqui, mas já esparramou, né? Já tá morando em outros lugares. E eu só tenho a agradecer a Deus por fazer parte da Igreja Batista, do começo da Igreja Batista Nacional de Água Boa, que hoje a gente vê no patamar que ela está, né? Uma igreja com um número grande e é uma bênção ali em Água Boa. Ele abraçou esta causa, colocou o coração, a família, a casa dele à disposição do nascimento de uma nova igreja. Ele recebeu também um chamado de Deus, tanto é que em Água Boa ele foi um dos primeiros dirigentes nossos. Dirigente, até que chegou ali pastor Astor, já após um contato que nós tivemos com o pastor Márcio aqui em Barra do Garça, que procurou a Convenção Batista Nacional, e a Convenção procurou a IBN Cristo Rei, e a IBN Cristo Rei decidiu assumir a maternidade, o nascimento dessa nova igreja, e levamos ali o pastor Astor Gonçalves de Souza nos primeiros dias, e esteve lá com o irmão Lázaro, uns 40 dias aproximadamente, fazendo visita, fazendo os primeiros contatos, vendo o aluguel de um salão, vendo realmente a possibilidade do nascimento dessa nova igreja. E, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, é claro, tudo caminhou, tudo deu certo, e ali pastor Astor depois foi recolhido para a sede e nós enviamos para lá o pastor Marcos Maffi e a sua esposa, que deram continuidade ao trabalho e deu sangue ali, trabalhou muito, deixou ali um legado, evangelizou, ganhou almas,
fez transição de um salão para outro. Iniciei uma história junto com o pastor Marcos Maffi e com a Cássia, esposa dele. Hoje moramos no bairro Tropical e na rua C. Minha mãe morava na rua A, que é uma rua abaixo da Avenida Araguaia, onde era localizada a princípio a Igreja Batista. Nós sentávamos todos os fins de tarde para tomar chimarrão, que é um costume nosso de gaúcho, e ouvíamos os hinos que eram tocados na Igreja Batista. Esses hinos eles foram nos atraindo, foram nos conquistando e certa vez decidimos fazer uma visita para a Igreja Batista. Então fizemos essa primeira visita, foi agradável estarmos lá e com o tempo fomos nos envolvendo e por fim decidimos permanecer naquele lugar. Nós nos encontrávamos lá, a presença, a unção que emanava naquela atmosfera era certamente uma unção de Deus, era uma presença muito forte e nós nos apaixonamos. E ele realizou um grande trabalho ali. Pastor Marcos Maffi, devemos muito a ele, que hoje está lá em Camboriú, em Santa Catarina, dirigindo outra missão nossa ali também em Camboriú, pregando ali a palavra de Deus. No ano de 2009, o pastor João Batista foi enviado para Água Boa para assumir a congregação da IBN, o maior e mais promissor desafio da sua vida ministerial. E depois do pastor Marcos Maffi, nós enviamos para lá hoje o atual pastor da igreja, que é o João Batista. O João Batista é um menino fantástico, menino que desde os primeiros dias de convertido, seu primeiro tempo na igreja, já mostrava pelas suas atitudes que era um vocacionado. Era um vocacionado. Cumpriu direitinho as normas da ordem de ministros, fez um seminário, trabalhava como vendedor da Citylar, mas estava sempre me procurando, querendo ir para o campo missionário, querendo pastorear uma igreja, sempre se colocando à disposição. E vi nele um desenvolvimento muito rápido, crescendo na pregação, no envolvimento com a igreja local, no interesse pelas coisas espirituais, na dedicação, na lealdade dele, sabe, para com as coisas de Deus. E vi nele um potencial muito grande para um pastorado. E quando surgiu a oportunidade, lá em Água Boa foi de repente, né? Quando o João Batista acordou, ele já estava dentro de Água Boa. Ele acordou, já estava em Água Boa e dizendo que ia ser, e recebendo a informação que ia ser o pastor de Água Boa. Não sei se isso pegou ele um pouco de surpresa, ele ficou um pouco abalado com isso, mas ele não fugiu da responsabilidade. Eu sou o pastor Paulo Rogério, presidente da CBN Mato Grossense e sou também o responsável por todas as congregações ligadas na IBN Cristo Rei. Hoje nós somos 60 missões ainda que caminham debaixo da tutela da IBN Cristo Rei. 15 anos atrás, eu, pastor Osvaldo, pastora Cleide Coutinho, chegamos aqui na cidade de Água Boa com o pastor João Batista. Logo após um ano, aproximadamente desse passado, aterrissou em nossa igreja um nordestino, juntamente com o pastor Osvaldo Coutinho. Confesso que nos pegou de surpresa. Foi um grande choque, a novidade que chegou sem avisar. Um novo pastor para a Igreja Batista, pastor João Batista, juntamente com a esposa Vanilza e com a filha Júlia. Ele não perdeu a oportunidade de subir no altar e de cara falar que gostava muito de churrasco. E aos poucos fomos nos acostumando com aquele homem eloquente, animado, e ele foi nos conquistando dia a dia. Foi se mostrando um jovem pastor, mas um grande homem de Deus. Um homem usado, ousado e cheio da unção. Ele colocou o coração em Água Boa.
Isso é que é importante. Quando a pessoa chega num lugar e coloca o coração. Porque quando a pessoa coloca o coração, Deus abençoa. Deus prospera o trabalho de suas mãos. Encontrou algumas pessoas que já haviam chegado à igreja com o coração apaixonado também. Começou um novo ciclo na nossa vida. Falei para minha esposa, liguei para ela, falei assim, nós vamos embora. Nossa, que baque, que notícia. Enfim, retornei para Várzea Grande. Na mesma semana, o caminhão que levou a mudança do pastor Marco Maff foi o mesmo caminhão que trouxe a nossa mudança. E nessa época, eu tinha um Celtinha, 2 portas, sem ar-condicionado. Veio eu, a minha esposa e a Júlia nesse Celtinha acompanhando o caminhão. E, se eu não me engano, tinha 16 pessoas. O início de uma obra aqui no bairro Primavera. E nós começamos a trabalhar. Não foi fácil para mim, sempre ali estive em Cuiabá, com a minha família, com os meus parentes, com a minha mãe. Eu era muito apegado com a minha mãe, com a minha irmã, e de repente se vê em uma cidade, né, com grandes desafios e não conhecendo absolutamente ninguém. Então, assim, é somente quem passa por isso, quem entende o chamado de Deus, sabe contar essas histórias. Atuando como pregador itinerante, o pastor João Batista, agora à frente do seu primeiro cargo como pastor local, conseguiu atrair multidões com seu carisma e alegria contagiante. Suas pregações fervorosas e inspiradoras foram fundamentais nesse processo. Tava chegando gente porque as pessoas que viam o fervor do culto, o louvor abençoado, os milagres, os sinais, e começou a falar para outras pessoas, e essas outras pessoas falavam para outras pessoas da cidade. E começou a chegar gente na igreja. E a gente ficou alegre, feliz, entusiasmado, cheio de sonho, cheio de vontade de trabalhar. Foi um ano de muitos desafios grandes. Na época não tínhamos ainda o Ministério de Louvor, eu assumi o Ministério de Louvor, então assim, muitos desafios mesmo. Eu estava indo ali para Poconé buscar a minha família e lá na rodoviária, no ônibus, me encontro com a sogra do pastor, uma abençoada pessoa, a abençoada Cecília, irmã Cecília, mulher de Deus abençoada. E quando chega ali, ela me dá um folheto e pergunta, você já conhece a Igreja Batista? Eu disse, não conheço. Ele disse, olha, você vindo morar aqui em Água Boa, por que você não congrega lá? Eu digo, boa ideia, me deu o folheto, no caso era um jornal informativo da Igreja Batista. E quando fui buscar a família em Poconé, aí no retorno trouxe aqui a minha família para conhecer a Igreja Batista Nacional. Então, é interessante essa chegada nossa na Igreja Batista, porque nós não tínhamos assim uma igreja definitiva para ir. Ele, como estava aqui há 2 meses, já tinha frequentado outras igrejas. E quando a gente estava naquela coisa, para onde vamos, ele me mostrou o jornalzinho informativo. E no domingo aqui em Água Boa não abria o comércio, então ele também não sabia, nós tínhamos chegado no sábado e ele foi à procura de uma panificadora para comprar pão e, por sinal, a igreja era vizinho à panificadora. E ele voltou correndo, parecendo louco, parecia que alguém tinha dado uma carreira nele na rua. E eu falei, o que foi? Ele falou, achei a igreja. E aí fomos lá olhar e, por sinal, estava na semana de festa, né? Era quinta, sexta, sábado e domingo. Na semana seguinte seria a festa. E nós fomos todos os dias, né? Quinta, sexta, no sábado, o pastor João nos procurou depois do culto e perguntou, vocês estão namorando a igreja? Eu falei, não, a gente já noivou, falta casar. Tem mais o que pensar. E ali foi um bate-papo bem gostoso, descobrimos que éramos todos nordestinos, né? Inclusive o pastor João. E em poucos dias parecia que já tinha muitos anos ali na igreja IBN, né? Batista Nacional. E nós estamos até hoje, isso faz 14 anos, olha, e foi maravilhoso. Então a irmã Cecília, como ele falou, que fez essa ponte através de um jornal informativo.